Queridos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 19 até o verso de número 30. Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 19 até o verso de número 30. Leia a palavra de Deus com atenção e fé. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós pedimos o teu santo auxílio nessa manhã, para entendermos a tua palavra, para aplicarmos o teu evangelho, para que sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, o desenho de hoje é um mapa. Eu quero que você desenhe um mapa do tesouro, tá bom? Você pode colocar os caminhos, você pode colocar os desafios, você pode usar a sua folha inteira aí para desenhar um mapa, tá bom? E aí no final eu quero ver o seu desenho. Queridos, depois de 13 anos fora de Brasília, uma das minhas grandes chateações quando eu cheguei aqui, e já está completando 1 ano e meio, mas eu ainda acho que foi ontem que eu cheguei, é andar pelas ruas de Brasília e me perder. Isso é triste, gente. Para um brasiliense, isso é muito triste. Por mais que a gente tenha as localizações muito mais fáceis do que em outras cidades, parece que a nossa cidade, ela se tornou uma cidade viaduto, né? Piscou, tem um viaduto novo. E eu estou acostumado a andar com Brasília, mas recentemente eu tenho me perdido em alguns lugares. Esses dias para trás aí eu estava saindo ali do aeroporto e eu esqueci que tem que pegar aquela marginal e fui parar lá longe. E eu fiquei frustrado, não porque o litro da gasolina está R$7, mas pela minha tristeza de ter me perdido na minha própria cidade. Mas, queridos, a gente se perde, a gente tenta jogar no Waze, no Google Maps, fugindo de engarrafamentos, e a gente joga num e não confia no outro. Aqui em Brasília vale mais a pena usar o Waze. Lá em Vitória, o Waze constantemente me jogava assim para dentro de alguma favela, era um tanto quanto perigoso. O GPS ajuda, mas eu confesso que a gente ficou um pouco dependente, não é verdade? A gente hoje sai de casa, olha no Maps, olha no Waze, a gente já pensa assim, bom, eu não sei onde a pessoa mora, mas eu jogo no Waze, está tudo certo, eu vou chegar lá. Nós fazemos isso todos os dias, nós olhamos o GPS, olhamos onde tem engarrafamento, onde tem um viaduto novo, mas será que a gente tem feito isso na nossa vida? Às vezes a gente está tão acostumado a seguir a nossa vida de um mesmo jeito, de uma mesma maneira, nós fazemos as mesmas coisas,
comemos a mesma comida, andamos do mesmo jeito e nos acostumamos a isso, e isso é bom em certo sentido, mas às vezes nós temos dificuldade de corrigir as rotas. Sabe quando o Waze manda lá aquela notificação, há um caminho melhor para você, um caminho mais curto? Não caia nisso, tá bom? Esses dias o caminho era mais curto, 1 minuto, mas eu rodei uns 6 quilômetros a mais, e a gasolina está cara. Mas a gente precisa corrigir algumas rotas da nossa vida, alguns processos, e o Senhor Jesus aqui, nesse diálogo com essa mulher samaritana, ele vai corrigir algumas rotas da sua vida. O Senhor Jesus vai abrir para essa mulher um mapa, uma nova forma de viver que ela precisava entender. Ela estava tão acostumada a ser uma mulher samaritana, a ser uma mulher desprezada pelos judeus, a viver ali a sua vida, mas esse encontro com o Senhor Jesus não é um encontro qualquer. Nós começamos a ver esse texto semana passada, e nós vamos ver agora como o Senhor Jesus vai tocar no coração dessa mulher e vai mostrar para ela e abrir um novo mapa na sua frente, um mapa da adoração. Nós precisamos também corrigir, queridos, algumas rotas da nossa vida, e nessa manhã nós precisamos aprender a adorar com o Senhor Jesus. Um resumo daquilo que eu quero trazer nessa manhã é que Cristo nos salva e corrige também a nossa adoração. O Senhor Jesus não apenas nos salva no sentido de nos tirar do inferno, de tirar o nosso destino ao inferno, mas Ele também nos dá um privilégio, que é corrigir a nossa adoração. Todos nós estamos acostumados e nascemos em pecado, e nos acostumamos a seguir o nosso próprio coração, muitas vezes os ídolos do nosso coração, mas quando o Senhor Jesus nos salva, Ele não apenas nos resgata, mas Ele nos dá uma nova forma de enxergar a vida, uma nova cosmovisão, uma maneira de viver segundo aquilo que Ele mesmo propõe. E Ele nos dá um privilégio que nós fazemos aqui nessa manhã, que é adorar verdadeiramente o Senhor. Mas a primeira pergunta que nós vamos responder é: onde nós devemos adorar o Senhor? Você se lembra semana passada que o Senhor Jesus começa a conversar com essa mulher, e há uma ideia ali do poço de Jacó, de uma fonte de água viva, e ele diz: olha, se você beber dessa água, você não vai mais ter sede. E ela diz: então eu quero. Mas ela estava preocupada completamente no seu serviço. E aí no final do texto o Senhor Jesus vai mostrar: olha, não tem como você beber dessa água viva se você não se arrepender. E aí o Senhor Jesus vai lá e expõe a vida daquela mulher e mostra para ela que ela estava vivendo uma vida imoral. E é interessante que o texto bíblico mostra que aquela mulher não nega as palavras do Senhor Jesus. E sim, ela realmente admite a sua culpa. Ela diz: vejo que és profeta. O Senhor sabe do que está falando. O Senhor conhece a minha vida de uma maneira muito ímpar. Você imagina que na sociedade que essa mulher vivia, ela deveria se esconder. Isso não era algo corriqueiro como nos dias de hoje, que as pessoas casam, separam, mas aquela mulher que já tinha 5 maridos, e o que ela morava não era o marido dela, ela diz para o Senhor Jesus: o Senhor é um profeta. E aqui vale a pena você lembrar, porque o texto de Deuteronômio 18, lá na videira eu coloquei esse texto na semana passada, aqui eu não incluí na liturgia, mas o texto de Deuteronômio 18 dizia ali no final do Pentateuco que Deus suscitaria um profeta no meio do povo, e esse profeta iria ensinar a palavra de Deus e corrigir também o povo de Deus. E a mulher samaritana diz: vejo que tu és profeta. E aqui vale a pena uma explicação, porque os samaritanos, eles não creem em todo o cânon do Antigo Testamento, eles não creem nos profetas menores. Os samaritanos, eles creem no Pentateuco, e as palavras finais do Pentateuco ali em Deuteronômio 18 é que Deus suscitaria um profeta, e ela olha para o Senhor Jesus agora, mostrando todo o seu coração, mostrando toda a sua vida, e ela diz: vejo que tu és profeta. Mas o ponto dessa mulher não é apenas um reconhecimento de quem Cristo é, mas ela faz uma pergunta sincera: se o Senhor é profeta, aonde nós devemos adorar?
A palavra de Deus aqui nesse texto diz: os nossos pais adoravam neste monte, e provavelmente ela está apontando para o Monte Gerizim. Os nossos pais dizem: olha, nós adoramos assim, e vale a pena você saber que até hoje os samaritanos adoram lá. O povo samaritano ainda existe, mais ou menos 800 pessoas ali vivem, eles sobem o monte, eles adoram ao Senhor ali, e eles ainda estão aguardando o Messias. Mas o ponto é, aonde? Que local é esse? O Monte Gerizim, que fica ao lado oposto, o Monte Ebal, e talvez essa mulher esteja preocupada: eu estou diante de um profeta, eu preciso adorar o Senhor, mas e aí? Responde essa pergunta para mim. O povo samaritano fez ali no Monte Gerizim esse local de adoração, e o Macabeu João Hircano, lá em 135 a.C., mais ou menos, 105 a.C., ele destruiu esse templo, e os samaritanos ficaram sem um lugar assim para adorar, e eles estavam ali meio perdidos. E essa mulher, ela diz: será que eu tenho que ir para Jerusalém? Mas vocês não gostam muito, a gente não se dá muito bem. Será que é lá em Jerusalém, no templo? É aqui? Eu preciso adorar. Queridos, o coração dessa mulher está aflito, porque ela reconhece que ela precisa chegar à presença de Deus, que ela precisa buscar a face do Senhor. O Senhor Jesus havia desnudado todo o pecado dela, desmascarado a sua vida. Mas essa é uma pergunta que ressoa até hoje. E Jesus precisa muitas vezes corrigir a nossa rota, porque nós também ficamos apegados ao onde. Daqui a pouco, queridos, nós vamos descer aqui, um quarteirão para baixo, e nós vamos conhecer o nosso novo local de igreja. E talvez você já esteja com o coração aflito: mas eu gosto tanto desse lugar, pastor, eu me casei aqui, tem essa cruz bonita, essa cruz vai ou não vai? Não, ela vai lá para a videira, tá, gente? Já estou dizendo, é brincadeira. O pessoal já teve um mini ataque cardíaco agora. A gente se apega a locais. E muitas vezes, quando nós olhamos para a igreja cristã, nós vemos as igrejas gastando rios de dinheiro para construir palácios, para construir catedrais de mármore, porque diz: não, nós precisamos adorar ao Senhor num lugar bonito, num lugar confortável, num lugar que tem ar-condicionado, cadeiras confortáveis. Mas será que é isso que faz a adoração ser genuína? Será que estando aqui, ou estando ali, ou ali atrás, isso muda a nossa adoração? Você deve se lembrar que o que aconteceu algumas semanas atrás é que o Senhor Jesus, ao entrar no templo, havia muita venda, havia muito comércio, e o Senhor Jesus então faz aquele chicote, o Senhor Jesus vira umas mesas, derruba uns animais, e o Senhor Jesus confronta o povo dizendo: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Mas o Senhor Jesus está mostrando que não é mais necessário o templo, porque o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele mesmo é o tabernáculo, Ele mesmo é o templo. A adoração não é focada em um lugar, o templo é desnecessário, porque a nossa adoração é uma adoração mediada em Cristo Jesus. Se nos acabar as paredes, os tetos, e a gente se reunir aqui debaixo desse pé de manga aqui, queridos, aqui a igreja do Senhor Jesus está reunida, e aqui é a verdadeira adoração. Nós estamos vendo isso no campo missionário aos montes. A igreja reunida dentro de túneis, a igreja reunida debaixo de árvores, a igreja reunida em aldeias indígenas. Nós estamos nos preocupando com coisas que nós não deveríamos nos preocupar. O lugar não nos interessa tanto. Mas se estamos reunidos como povo de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós podemos adorar ao Senhor. Você pode adorar o Senhor inclusive na sua casa. Você, sua esposa, seus filhos. Ah, mas eu não tenho filhos. Você, sua esposa. Ah, mas eu não tenho esposa. Você, na sua vida devocional, no seu culto familiar.
E o Senhor Jesus precisa corrigir a rota dessa mulher, precisa corrigir a visão dessa mulher, porque ela estava andando, subindo um monte para adorar o Senhor, e o Senhor Jesus está dizendo: calma, não importa tanto onde se adora, mas importa o seu coração diante do Senhor, a sua obediência à verdade, o seu novo nascimento. Já tem um tempo que o Senhor Jesus está falando de novo nascimento, o Senhor Jesus está ampliando o seu discurso a vários povos, mas o mais importante não é onde, mas sim como e o que. Será que a sua preocupação hoje, nessa manhã, é onde nós vamos adorar? Como será a redenção nos próximos anos? Se aquele espaço é bom ou não? Sabe, nós temos um privilégio, queridos, porque às vezes nós pegamos o nosso carro, nós erramos um caminho, furamos um pneu, mas se a gente parar ali, ó, sabe, naquela cidadezinha que ninguém lembra o nome, lá sempre vai ter um Bradesco, uma Assembleia de Deus, e ali está o povo do Senhor. E a gente pode se reunir, a gente pode adorar, e a gente vai ter irmãos em Cristo, e a gente vai ter a nossa família da fé. Se nós estamos reunidos aqui, nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, e nós podemos adorar o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Porque a nossa adoração não é uma adoração local. A Igreja Católica Romana até hoje insiste que eles precisam daquele templo ali de São Pedro, e que a igreja deveria ir peregrinar e adorar a Deus ali, mas nós temos uma adoração espalhada, nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, e quando nós adoramos, mediados por Cristo Jesus, ali há a verdadeira adoração. E o Senhor Jesus, ele vai corrigindo essa rota, por meio da sua obra de redenção, por meio da sua morte, da sua ressurreição, de maneira que hoje nós temos igrejas aqui, outras ali, mas se a adoração é mediada em nome do Senhor Jesus, se a adoração é feita verdadeiramente por aquilo que Deus estabeleceu, ali há um verdadeiro culto. Ainda que sejam de denominações diferentes, ainda que sejam irmãos de línguas diferentes, nós lemos no texto de Miqueias que Deus vai reunir esse povo. Nós lemos no texto de Romanos que Deus está tratando com Israel, não físico, mas espiritual, o remanescente fiel, gente de toda raça, tribo, língua e nação. E você já parou para pensar o privilégio que nós teremos na Nova Jerusalém, quando todas as pessoas, todos os crentes de todas as eras estarão reunidos, cantando, adorando, louvando o Senhor. Nós vamos olhar para os nossos irmãos, nos alegrar com Ele, nos alegrar na presença de Deus em verdadeira adoração, queridos. Nós já temos um pouco disso, mas nós viveremos isso plenamente, porque a adoração ela não é centralizada num lugar, mas ela é centralizada numa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer no verso de número 22, ele diz: creia em mim, creia nas minhas palavras, porque vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você está aqui nessa manhã para adorar ao Senhor verdadeiramente? Qual foi a motivação para você sair de casa nessa manhã e estar aqui adorando, estar aqui reunido? A pergunta, que é o nosso segundo ponto dessa manhã, é: quem é Jesus para você? Talvez uma das piores sensações é quando você está indo para um lugar que você não conhece e acaba a sua bateria do celular, o GPS fica offline e você não sabe como chegar, e hoje a gente não anda mais pelo rumo, né? Eu lembro que antigamente, quando não tinha GPS, a gente ia pelo rumo, né? A gente pegava algumas referências e a gente começa a ficar procurando, a gente para, a gente pede ajuda, auxílio, não os homens, a gente vai acabar achando sozinho. Isso fere o nosso orgulho, né? A gente dá 10 voltas no quarteirão, mas não pede ajuda. A gente tem um coração ruim mesmo. Mas é terrível isso.
A gente fica ali procurando, tateando, tentando descobrir, e essa mulher está assim, ela está diante do Senhor Jesus, ela está tateando, ela vê que Ele é o profeta, ela vê que Ele conhece a sua vida como ninguém, mas ela ainda não entende exatamente quem é o Senhor Jesus. Lembra, eu falei, os samaritanos eles não creem no Antigo Testamento inteiro, eles creem no Pentateuco. E o Senhor Jesus vai confrontar ela dizendo, verso número 22, vós adorais o que não conheceis. É claro que elas não conheciam, porque elas tinham uma visão limitada do Antigo Testamento. Ela tinha uma visão, claro, do Pentateuco, e ali é palavra de Deus inspirada, mas Deus já havia se revelado de outras maneiras, e no progresso da revelação havia muito mais a ser dito, mas essa mulher não conhecia. Ela estava preocupada com o monte, com o local, mas não com quem era adorado. Mas nós devemos perguntar isso para o nosso coração. Quem é Jesus para nós? O plano de Deus, queridos, e o Senhor Jesus vai dizer, a salvação vem dos judeus. Você deve se lembrar que os judeus rejeitaram o Senhor Jesus. Nós lemos no texto de Romanos 9, eles viraram as costas, eles rejeitaram o Senhor, mas o plano de Deus sempre foi uma expansão global do Evangelho. Nós vemos isso no livro de Rute, por exemplo, a Moabita, um lembrete que o Evangelho é para todos os povos. Os samaritanos eram inimigos dos judeus, eles eram vistos como judeus de classe B, pessoas que adoravam e que misturavam a adoração e que muitas vezes adoravam a adoração física com imagens. Lá, quando o povo samaritano foi misturado com o povo persa, eles fizeram várias estátuas, várias imagens, e por isso os judeus, quando voltam do cativeiro, olham para eles e dizem, olha, a gente não vai se misturar com vocês, porque vocês bagunçaram o coreto. E os samaritanos e os judeus não se davam bem, porque os judeus olhavam para os samaritanos e falavam, vocês são judeus, mas são pagãos, vocês não adoram a Deus verdadeiramente. Mas o Senhor Jesus veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Nós vimos isso algumas semanas atrás em João. E agora, diante dessa fala, o Senhor Jesus vai dizer para ela, vocês não sabem o que vocês adoram. Vocês estão tateando, vocês estão perdidos, vocês estão olhando para o monte achando que é ali, mas não tem a ver com isso. Adorar a Deus, queridos, envolve um entendimento correto de quem é Jesus. Porque muitas pessoas, se a gente sair aqui às portas e falar assim, você crê em Deus? As pessoas vão dizer, eu creio, muitos, né? E talvez no coração dela, ela entenda e ela ache que ela verdadeiramente adora a Deus. Mas a adoração a Deus, ela é mediada em Cristo e é uma adoração que é fundamentada na verdade. Ela não é uma adoração cega, não pode ser uma adoração sem sentido, sem propósito. Adorar a Deus envolve entender biblicamente quem é Jesus, porque se nós não nascermos de novo, a nossa adoração é uma adoração errada. Para adorar a Deus, para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos ser reconciliados com Deus. Não foi esse o diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. O Senhor Jesus, diante dessa mulher, está dizendo, você precisa nascer de novo, você precisa de arrependimento e fé. Não tem a ver com um monte, não tem a ver com a história, não tem a ver com a tradição, tem a ver com a minha pessoa, porque eu sou o Verbo encarnado de Deus. E se nós não entendermos quem Cristo é, nós vamos achar que a adoração são atos externos, nós vamos achar que a adoração é ficar rodopiando, é demonstração de poder, mas a adoração ao Senhor, ela precisa necessariamente ser fundamentada em Cristo, mediada por Cristo e fundamentada na palavra que é a verdade. E é nesse sentido que o texto bíblico vai dizer que Deus busca esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
E aqui não é porque o Senhor está fazendo uma seleção dos melhores adoradores. Porque às vezes as pessoas dizem, olha, o Senhor está buscando verdadeiros adoradores. Deixa seu currículo, o Senhor vai analisar, e aí se você for aprovado na seleção, você pode então participar do grupo de adoradores. Quando nós buscamos um emprego, um estágio, nós vamos para essa entrevista e nós queremos mostrar a nossa performance. E alguns até mentem no currículo, né? E aí você vai lá para aquelas dinâmicas que na minha cabeça não faz sentido nenhum. E aí você quer mostrar que você é um bom líder, que você é alguém descolado, que você é alguém de diálogo. Não é isso que o texto bíblico está dizendo quando a palavra diz que Deus busca esses verdadeiros adoradores. O ponto é que Deus está salvando os seus eleitos e Ele não vai perder nenhum dos que são seus. Deus está buscando esses adoradores e uma vez que Deus busca esses adoradores, Ele transforma, Ele dá novo nascimento, Ele dá uma nova cosmovisão, Ele muda a rota, Ele corrige os pecados e Ele diz, vocês agora podem me adorar, mediados em Cristo e fundamentados na minha palavra. Isso significa esse texto que diz que Deus está buscando esses adoradores, é que Ele está salvando, Ele está indo atrás de nós, Ele está nos resgatando e nos trazendo para a verdadeira adoração. Os judeus também não estavam adorando o Senhor verdadeiramente. Aliás, alguns já estavam se opondo ao Senhor Jesus, alguns já estavam bravinhos com o Senhor Jesus, e nós vamos ver que eles vão ficar bem mais bravos. Eles também estavam tateando, os samaritanos estavam perdidos também, mas Deus está salvando gente de toda raça, tribo, língua e nação, ainda hoje. E é por isso que o Senhor Jesus vai ter um diálogo com uma mulher improvável. Você vai ver no texto que os discípulos, quando chegam da cidade, olham aquela conversa e o Senhor Jesus está conversando com uma mulher samaritana, mas eles não tiveram nem coragem de falar nada. Pelo menos não dessa vez. E é aqui exatamente nesse texto que o Senhor Jesus se revela, se auto-revela para essa mulher. Porque no livro de João, o Senhor Jesus vai dizer diversas vezes, eu sou a porta, eu sou o caminho. E aqui essa mulher, diante das palavras do Senhor Jesus, ela fala, é verdade, tem um Messias, tem um Cristo, nós estamos aguardando, mas ela estava tateando, ela estava perdida ainda, e o Senhor Jesus vai dizer para essa mulher claramente, sou eu sou aquele que fala contigo. E essa palavra eu sou, sim, queridos, o Senhor Jesus está dizendo as mesmas palavras que Deus se revelou, eu sou o que sou. E ele diz para essa mulher, eu sou o que fala contigo, eu sou Deus, eu estou diante de você, eu sou o Verbo encarnado, o Messias aguardado, o Cristo prometido, o Rei, profeta e sacerdote. Imagina essa mulher que estava ali pegando uma água e teve um encontro com um homem misterioso que ela não conhecia, que falou dos pecados dela, que falou sobre verdadeira adoração com ela, e quando ela diz, eu estou aguardando o Messias, o Cristo, e ele responde, sou eu estou falando diretamente contigo, eu sou o Deus encarnado, o Deus homem, diante de você. Talvez você esteja achando que adorar a Deus tem a ver com a sua justiça própria, tem a ver com a sua performance. Talvez você ache que adorar a Deus tem a ver com a maneira, a forma. Pastor, mas eu oro, eu fecho os olhos, eu canto de mãos levantadas. Deus não busca adoradores por causa da sua performance. Deus não busca os adoradores
por causa da sua justiça própria. Deus não busca adoradores por causa das nossas boas obras. Cristo veio até nós, se fez homem, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e os verdadeiros adoradores de Deus não confiam em si mesmos, mas confiam em Cristo, na obra do Redentor, não confiam nos seus atos de justiça, nas suas boas obras, porque as nossas boas obras não servem de nada, queridos. Não serve de nada. O Evangelho nos mostra isso, a nossa incapacidade, a nossa necessidade, mostra que éramos inimigos, assim como os samaritanos eram inimigos. Nós somos como essa mulher samaritana, tateando, mas Cristo veio até nós, Ele mostrou que Ele não tinha pecado, Ele nos salva, Ele nos resgata, e Ele também nos ensina como nós devemos adorar. Às vezes a gente se prende muito à nossa condição. Talvez pensemos, puxa pastor, mas eu sou um crente fiel desde cedo, então é por isso que Deus me escolheu. Ou você, e a gente ouve muito isso no aconselhamento, pastor, eu não sou digno de Cristo, porque a minha vida de pecados é assim, 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 e eu carrego essa e essa culpa. Queridos, o Evangelho cobre todas essas coisas, e louvado seja Deus por isso, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é essa graça que nos torna verdadeiros adoradores, adorando a Deus em espírito e em verdade. Se você está aqui nessa manhã, adorando ao Senhor, confiado nos seus méritos, confiado na sua justiça própria, a sua adoração não vale de muita coisa. Mas quando nós chegamos aqui, quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa incapacidade e a nossa necessidade, e corremos para Cristo Jesus, e reconhecemos que somente por Ele, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí sim as coisas fazem sentido, e a nossa adoração nasce verdadeiramente porque ela flui de Cristo. Nós precisamos, queridos, adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito não é ficar demonstrando falsa piedade, falso poder. Adorar a Deus em espírito na cabeça das pessoas muitas vezes é rodopiar, é dar cambalhota, é correr pela igreja. Não tem nada a ver com isso, queridos. Adorar a Deus em espírito e em verdade é uma adoração mediada em Cristo Jesus. Deus é espírito e importa, é necessário. Essa palavra importa é muito importante, porque nós já vemos ela se repetindo nos últimos sermões. É necessário que adoremos a Deus verdadeiramente. Deus se preocupa como nós adoramos. É por isso que nós temos ensinado várias vezes, e quantas vezes forem necessárias, o princípio regulador do culto. Porque o como é muito importante, porque a nossa adoração é uma adoração prescrita no Evangelho. Nós não adoramos a Deus simplesmente do jeito que nós achamos melhor. Nós adoramos a Deus da maneira como Ele estabeleceu que quer ser adorado. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E nós devemos estar gratos com isso. Porque se for a nossa adoração do jeito que nós achamos melhor, essa adoração não vai muito longe. E uma vez que nós somos transformados por Cristo, salvos no Senhor Jesus, nós podemos adorar o Senhor verdadeiramente. Mas quem é Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus? Porque muitas vezes nós lidamos com o Senhor Jesus como apenas um departamento da nossa vida. Nós lidamos com o Senhor Jesus apenas como um homem do qual nós devemos seguir eticamente. Mas o Senhor Jesus não é apenas um modelo ético para seguirmos. O Senhor Jesus é o próprio Deus revelado e encarnado, que morreu, ressuscitou e um dia voltará, e toda a nossa adoração, toda a nossa vida deve ser fundamentada na sua obra redentora, para que a nossa adoração, não apenas no domingo, no dia do Senhor, mas toda a nossa vida de adoração, de segunda a segunda, seja uma adoração verdadeira.
Porque se você acha que adoração é somente aquilo que nós fazemos aqui no domingo, você talvez tenha uma visão extremamente limitada do que é de fato a adoração. A palavra de Deus diz que nós devemos glorificar ao Senhor, comendo, bebendo, andando, fazendo qualquer coisa. O nosso propósito é adorar a Deus, é glorificar a Deus. E é glorificar a Deus por meio do Senhor Jesus. Porque se formos adorar a Deus por meio das nossas obras, não vale de nada. Mas quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós passamos por Cristo Jesus, pelo mediador, nós somos fundamentados na palavra de Cristo, para que a nossa adoração seja uma adoração genuína e verdadeira. Será que você tem adorado ao Senhor em Cristo? Ou você tem adorado ao Senhor por você mesmo? Qual é o propósito da sua vida? Esse é o nosso terceiro e último ponto. Qual é o propósito disso tudo aqui? Ficar perdido é horrível. Cair no engarrafamento por descuido é pior ainda. Quando a gente sai de casa e não liga o GPS. Mas quando nós chegamos naquele local, nós cumprimos o nosso propósito. Nós saímos, passamos os perrengues e cumprimos o nosso propósito. Mas nós devemos pensar qual é o propósito da adoração aqui nesse texto. De que maneira, o que a adoração nos leva a fazer? E quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós vamos ver que a adoração necessariamente nos leva para a missão. O que ocorre aqui é que essa mulher tem um encontro transformador com o Senhor Jesus. Ela tem um diálogo ainda mais profundo. O Senhor Jesus havia mostrado os pecados dela, mas o Senhor Jesus agora mostra a verdadeira adoração. E essa mulher, ao entender, essa mulher, ao estar diante do Senhor, e Ele dizer, eu sou o que fala contigo, essa mulher, ela precisa sair, e ela precisa proclamar o Evangelho. O texto mostra que depois que os discípulos chegaram e ficaram ali naquele climão, né, a gente fala, não fala, essa mulher saiu pela cidade, versículo de número 28, quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quando nós adoramos o Senhor, quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós entendemos a verdadeira adoração, queridos, isso necessariamente nos leva para a verdadeira missão, para o nosso propósito. Não é possível nós ouvirmos, conhecermos o Evangelho, adorarmos a Deus em espírito e em verdade e permanecermos exatamente na mesma posição que nós estamos. Nós somos enviados para fazer, para evangelizar e trazer mais adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. É isso que os nossos irmãos estão fazendo lá em Padre Bernardo. Uma vez que eles foram impactados com o Evangelho, uma vez que eles adoram a Deus verdadeiramente, eles estavam aqui nas cadeiras inconformados e dizem, vamos lá para Padre Bernardo, evangelizar, falar do amor de Jesus, para que mais pessoas possam adorar a Deus, conheçam o Deus verdadeiro. E é exatamente isso que essa mulher faz. Uma vez que ela está diante do Senhor Jesus, ela sai para dizer para as pessoas, eu encontrei o pão da vida, eu encontrei aquele que é o Cristo. E se você perceber, isso já está presente no nosso boletim, na nossa liturgia. Você sabia disso? Deus nos chama para adorar, nós respondemos com oração, cânticos. Deus nos confronta dos nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados e respondemos com adoração, oração e cântico. Nós ouvimos a palavra do Senhor, nós respondemos com oração e cântico. Mas quando nós enviamos, quando nós damos a bênção, nós estamos dizendo para o povo de Deus, vão e façam discípulos. Uma vez que vocês adoram ao Senhor, evangelizem e façam verdadeiros adoradores. Essa é a ideia da nossa liturgia, porque a bênção é o envio do povo de Deus às nações para pregar o Evangelho.
E não é possível conhecer a Jesus e ficar parado. Não é possível adorar a Deus e deixar essa mensagem guardada no nosso coração, porque essa mensagem é tão preciosa, esse encontro com o Senhor Jesus é tão maravilhoso. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, entendemos o propósito de glorificar a Deus, entendemos quem Jesus é e de que maneira devemos levar a nossa vida, necessariamente nós precisamos sair para fazer a missão. Nós vamos sair daqui a pouco. E o que você faz de segunda a sábado explica muito sobre a sua visão de adoração. Porque se a sua visão de adoração se limita ao domingo, você está perdendo muito na sua vida. Porque se adoramos ao Senhor, nós queremos contar para as pessoas quem Cristo é e o poder de Cristo para nos salvar. Se você acha que a adoração é só um momento do culto, como muitas igrejas fazem, o momento de adoração, e restringe a adoração a cantar 3 ou 4 músicas, também é uma visão extremamente limitada do que é adorar a Deus. Adorar a Deus naturalmente leva à missão de evangelizar, de falar de Cristo, de mostrar que Ele é o mediador, de mostrar que Ele é o pão da vida, que Ele é o Senhor, que Ele é o Verbo encarnado, e mostrar para as pessoas o verdadeiro propósito para o qual Deus nos criou, que é glorificar a Deus e desfrutá-lo dEle para sempre. Porque enquanto as pessoas estiverem vivendo a vida dela, seguindo os propósitos que elas têm para elas mesmas, a vida delas vai ser uma vida triste, sem sentido, incompleta. Quais são os seus planos? Quais são as rotas que você tem buscado para chegar nesses objetivos? Nós criamos planos de vida, nós criamos metas na nossa família, planos de carreira, planos de estudo, mas nós nos esquecemos de criar um plano de missão, de colocar isso como um objetivo da nossa vida. Muitas vezes nós nos prendemos tanto àquilo que nós queremos fazer nesse mundo, estudar, viajar, ter família, conseguir dinheiro, posses. Nós fazemos disso um plano para a nossa vida e seguimos nos propósitos e somos disciplinados. Quantas pessoas estão estudando para concurso horas e horas e horas, muitas vezes negligenciando o dia do Senhor, porque tem um propósito, e parece piedoso, pastor, olha, eu estou meio sumido, porque eu estou estudando, e de fato não é um problema você fazer isso, mas lembre-se que esse não é o fim da sua vida. O propósito para o qual você foi criado é glorificar a Deus, e nós nos esquecemos de fazer um plano de missão. Nós estabelecemos metas para os nossos filhos. Olha, você vai estudar aqui, você vai fazer o intercâmbio ali, você vai passar em tal universidade, mas nós nos esquecemos de criar um plano para os nossos filhos, para que eles sejam verdadeiros adoradores. Nós queremos bons universitários, bons profissionais, bons maridos, boas esposas, boas crianças, mas deixamos de lado a nossa missão de preparar verdadeiros adoradores. O quanto você está comprometido em ter um plano de missão para a sua vida? Será que você tem colocado alvos evangelísticos para você ir conversar com essa pessoa e ter relacionamentos intencionais de missão? Ou você está tão acostumado com esse mundo, com as coisas desse mundo, que você se esqueceu da sua missão de levar outras pessoas a adorar ao Senhor? E você não precisa só ir para Padre Bernardo. Onde tem gente, tem missão, queridos. Seja na universidade, seja na sua família, na sua vizinhança, onde tem gente, tem missão. Se você adora o Senhor, se você entendeu o que é a verdadeira adoração, essa mensagem precisa pulsar no seu coração. Essa mensagem precisa estar na sua língua, você deve proclamar o Evangelho, porque isso queima no nosso coração.
Missão não é só um trabalho para os missionários que saem, não, queridos. Missão é um nosso propósito de vida. É levar pessoas a conhecer esse Deus verdadeiro. Nossa missão não é juntar riquezas, patrimônio, fazer viagens, ainda que essas coisas sejam boas. A nossa missão é glorificar a Deus e anunciar Cristo às outras nações. Uma vez que nós conhecemos Cristo, nós devemos torná-lo conhecido às outras pessoas. O quanto você está comprometido com esse propósito. Deus nos deu uma vida, Deus nos deu alguns dias nessa terra, Deus nos deu um mapa da sua palavra, Deus nos deu a direção, Deus nos deu os meios, Deus nos deu o mediador, Cristo Jesus. Não perca tempo procurando rotas que não estão de acordo com aquilo que Deus tem para você. Não perca seu tempo em coisas inúteis, em coisas que não glorificam ao Senhor. Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou de adoradores. Ele nos deu o privilégio de adorar mediados em Cristo Jesus. Que saiamos daqui para adorar ao Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos a tua graça sobre nós, Pai. Pedimos que o Senhor nos faça e nos mostre como nós devemos viver a nossa vida para glorificar o Senhor a todo tempo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.